Esse vídeo foi produzido para o projeto Cultura na Rede. Olá, eu sou Lili Sarraf, sou artista, bonequeira, sou arte educadora e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre o mundo da construção dos bonecos para teatro. Bom, na nossa companhia, durante alguns anos nós estamos desenvolvendo algumas técnicas de construção de bonecos para manipulação em espetáculos de teatro. No ano de 2017 nós iniciamos a terceira etapa do projeto Manipular, que foi um projeto que teve 3 anos de duração, foi aprovado em alguns editais de cultura no estado e no município de Paranaguá. E nesse ano, nós nos dedicamos à pesquisa e à construção de bonecos utilizando um material muito simples, muito fácil, que é o papelão. Mais especificamente, a caixa de papelão, que a gente chama de caixa de Tetra Pak, né, a tradicional caixa de leite. Dessa nossa pesquisa, no final do projeto, do andamento e no final do projeto, resultou em alguns modelos, alguns tipos de bonecos que representam os bonecos de manipulação dentro do teatro de formas animadas, como a marionete, por exemplo. Esses bonecos aqui eles foram construídos por alunos e pelos professores durante a oficina. Eles são todos feitos de papelão e de caixa de leite. Então, especificamente a cabeça deles é feita de caixa de leite, né? Então, aqui nós temos alguns modelos. No espetáculo Peixe Morto, que foi o espetáculo final que a companhia apresentou como resultado final do projeto, nós também desenvolvemos todos os bonecos e cenários utilizando material papelão. O papelão, ele é um material muito fácil de manusear, muito simples e de fácil acesso também, né? E aí a gente entra dentro do campo de pesquisa que a gente chama de materiais alternativos no teatro. Então hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre esses bonecos, um pouco sobre como construí-los, como que você pode criar e confeccionar um boneco de luva, né, como esse daqui, que é uma das técnicas de manipulação. A gente vai falar sobre o boneco de luva e como que você pode modelar essa caixa, como que você faz para chegar num resultado final, né, onde você possa utilizar um boneco construído com esse material. Sobre os materiais, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai utilizar e também falar de outras possibilidades que vocês podem substituir esses materiais que eu vou falar aqui. Então, o material principal, como eu já falei, nós temos uma caixa de leite, né, uma caixa de Tetra Pak, tintas, né, para fazer os acabamentos, que vai ser necessário no final, cola PVA, ou pode ser substituída por cola branca comum também, mas a gente utiliza a cola PVA porque ele é uma cola que é mais resistente. O papel craft, né, que é aquele papel parecido com papel de pão, que inclusive pode ser substituído pelo papel de pão ou até mesmo o jornal, né. Um pedaço de tecido que a gente vai fazer o acabamento também, pode ser qualquer tipo de tecido, um pedaço de uma roupa velha ou qualquer coisa. Fita crepe, né, que também pode ser uma fita adesiva, se você não tiver fita crepe. Aqui a gente separou umas bolinhas de isopor para fazer olhos, mas aí vocês vão ver que no andamento vocês podem substituir por um outro material, uma tampinha de garrafa ou qualquer outro material também, dependendo da criatividade. E um estilete, daí se for no caso de criança, não mexa com o estilete, por favor, tá? Ou peça para a mãe e para o pai mexer com o estilete, e uma tesoura para a gente poder recortar. Então agora eu vou explicar desde o início como que a gente vai começar a manusear essa caixa de leite, para depois a gente continuar fazendo o nosso boneco de papel. Bom, para iniciar então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer com essa caixa
é retirar essa parte do plástico que reveste a caixa, né? Porque o importante pra gente é a parte de dentro, que é o papelão. Então eu vou iniciar mostrando pra vocês como que retira esse plástico daqui, porque se tirar de uma forma errada, você destrói a caixa e não vai conseguir utilizá-la, tá bom? Então eu vou explicar como que faz essa primeira parte aqui primeiro. Bom, então agora, como eu já falei, nós vamos tirar essa capinha de plástico que tem revestida na caixa de leite, para poder utilizar a parte do papelão, para a gente poder manuseá-la melhor. Então, quando você vai tirar, você tem que tomar cuidado para essa parte aqui não vir. A gente tira só essa parte branca aqui, ó. Essa parte do papelão, ela não pode ser retirada. Se você tirar ela aqui, ó, aí você vai destruir essa parte e vai ficar só a parte de dentro da caixa, que também é de plástico. E a gente vai precisar retirar só essa aqui. Então, a gente vai descascar a caixa puxando esse... Ó, aqui ela já começou a sair um pouco, tem que tomar cuidado. Tirar com bastante cuidado essa parte aqui de papel. Agora aqui com a minha caixa totalmente descascada, né? Eu fiquei só com a parte do papelão, tirei só a parte branca. Se ficar um pouquinho assim, essas partezinhas brancas aqui, não tem problema, porque depois a gente vai trabalhar em cima disso. E agora eu tenho a minha caixa de papelão descascada, que é onde eu vou trabalhar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso enfiar minha mão dentro para poder começar a modelagem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar essa parte aqui inteira. Se você quiser, você pode cortar transversal. Eu vou cortar inteira aqui agora, tá? Mas aqui, a gente pode fazer um corte assim também. E deixar essa parte aqui. Eu vou tirar tudo, mas pode deixar essa parte e cortar só essa daqui. E a partir disso aqui, eu vou construir a cabeça do boneco, né? Aqui essa parte vai ser a parte da frente e essa parte vai ser a parte de baixo. Eu coloco a minha mão aqui dentro, ó, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a boca dele. Eu vou empurrar a minha mão aqui, ó, e vou segurar lá dentro. Aqui dentro eu já tô fazendo a boca dele. Ó, aqui eu já tenho uma base do que seria a cabeça do meu boneco. A partir da boca, né? Pode ser uma boca maior, você pode diminuir a boca aqui, fazer uma boquinha menor, enfim. Vai da criatividade de cada um. Fiz a minha boca aqui, eu vou começar a trabalhar com os outros elementos. Eu posso trabalhar com a parte de cima, posso trabalhar com a parte do queixo. Então aqui, ó, por exemplo, eu posso deixar a cabeça meio quadrada. Eu posso puxar, dobrar e fazer um topete nele. Eu posso pegar esse queixo aqui. Eu não quero ele com queixo grande, então eu vou recortar aqui um pedaço do queixo dele, né? Vou recortar aqui, vou pegar uma fita e vou colar para poder diminuir o queixo dele aqui. Aí essa parte da modelagem é a parte criativa, é onde você vai desenvolver da forma que você quer. E já imagina como vai ser um personagem. Ele vai ser um personagem masculino, vai ser um personagem feminino, vai ser um monstro, um ser. Você pode pensar do jeito que você acha melhor, tá? Então aqui eu tô modelando. Eu tô fazendo bem básico aqui só pra gente entender como que a gente vai fazer. E agora
eu vou utilizar, vou colocar os olhinhos, né? Vou utilizar bolinhas de isopor para fazer os olhos, mas você pode também utilizar outro material, né? Uma tampinha, pode fazer um olho grande, um olho pequenininho, ou pode usar até pedaços de caixa para fazer o olho. Para fazer o nariz, eu vou utilizar o pedaço que sobrou ali, ó. Então, eu posso recortar esse pedaço do tamanho do nariz que eu quero e colar aqui. E para fazer a colagem tanto do nariz quanto do olho, né? A gente vai utilizar a cola quente. Aí tem que tomar cuidado para não se queimar, tá bom? Então, eu vou fazer essa colagem aqui e já vou mostrar para vocês como que ele tá ficando. Bom, então agora eu tenho o resultado aqui mais ou menos, né, do que foi construído, né? Então, como vocês podem perceber, a caixa foi toda amassada, né? Ela foi toda amassada, foi colado o olho aqui, foi cortado alguns pedaços do papel para fazer as pálpebras. E tudo isso tá colado com fita crepe, ó. Tudo com fita crepe. A orelha, né? A boca. A gente segurou tudo com fita crepe. Então, agora, para continuar, outra coisa também que é importante. O pescoço. Por quê? Porque o boneco de luva, a gente precisa encaixar o dedo no pescoço dele para ele poder manipular, né? Então, você vai cortar daí um pedaço, pode ser um pedaço de papelão mesmo, não precisa ser de caixa. Você separa um pedacinho de papelão, cola aqui por dentro ele, passa bastante fita para segurar, pode colar com cola quente também para segurar, para você poder colocar o seu dedo dentro, tá? E manipular o teu boneco de luva ali. Então agora, a próxima etapa que a gente vai desenvolver aqui vai ser a papietagem. Então a papietagem, ela é uma técnica de colagem de papel, né? E agora nós vamos utilizar o papel craft, ou vocês podem utilizar também o jornal. Então nós vamos fazer a papietagem em cima desse boneco aqui, com a cola branca, e vamos esperar um tempo secar para daí a gente começar a fazer os acabamentos, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz a papietagem. Bom, então eu já preparei meu material aqui, né? A cola. É importante quando vocês vão trabalhar com a cola PVA, como ela é uma cola um pouco grossa, mais grossa, né, do que uma cola normal, dá para acrescentar um pouquinho de água. Não muito para não ficar muito aguada, mas que fique de uma forma que a gente consiga espalhar bem na superfície do boneco. E aqui eu separei também o papel craft. E o papel craft tem duas questões bem importantes dele, que a gente tem que lembrar. Primeiro, a gente precisa umedecer ele, né? Então eu molhei, espremi bastante água, né? Ele tá bem úmido para poder trabalhar, porque se você trabalha com ele seco, ele fica muito duro. A gente precisa que ele seja um pouco mais suave para trabalhar. E a outra questão é que quando a gente for retirar os pedaços dele para fazer a papietagem, a gente rasga, ó, a gente destaca rasgando e nunca cortando assim com a tesoura. Por quê? Porque quando você corta com a tesoura, ele fica reto aqui. E aí ele marca na hora da papietagem. Então, é bem importante que a gente sempre rasgue pedaços dele assim, para poder fazer a papietagem. Até mesmo essas partes dele que são retas, ó, essas partes retas do próprio papel, a gente retira e descarta. Porque ele precisa aparecer as fibras do papel assim, ó. Sempre, tá? Então, a parte reta a gente descarta. Então, para fazer a papietagem, primeiro a gente espalha a cola na superfície do boneco. Pode passar bastante cola, encharcar ele de cola. E depois a gente vai retirando papéis, né? Vai recortando esses papéis com a mão, rasgando, né? E vai colando em cima dessa superfície. Por que a gente cola papel aqui? Porque somente a fita crepe, ela não segura, né? Ela começa a soltar ao momento. A cola da fita crepe não é tão boa. A fita crepe é só para dar a forma, né? A primeira forma do boneco. O que vai segurar a forma do boneco
e também dá mais durabilidade para o papelão é o papel craft com cola. E nós vamos fazer aqui, nesse caso, vamos fazer somente uma camada de papelagem. Que essa papelagem, ela é só para dar o acabamento e para segurar a forma do boneco. Então, aqui a gente vai colando o papel. É importante também destacar que quando a gente faz essas partes assim, mais pequenininhas, com mais detalhe, no caso aqui da orelha do boneco, a gente precisa ter muito cuidado com o tamanho do papel também. Então, você rasga o papel pequenininho e cola com muito cuidado. É um trabalho que exige bastante atenção e muita paciência. A gente vai colando pedacinhos pequenos, nessas partes onde a gente tenha mais detalhes. Porque se você pega um papel grande e cola e enche de cola ali, ele vai ficar todo deformado. Então, é bem importante, né, para o trabalho ficar bem bonito, bem acabado, que você vá colocando pedacinhos de papel pequenininho e vai passando a cola. E é importante também você cobrir ele todo com papel. Então, é um trabalho que vai dar um tempo, né? Você vai fazer primeiro a parte da frente, vai esperar secar, depois vai fazer a parte de trás, vai esperar secar, para depois você fazer a última etapa, que é a etapa do acabamento. Bom, agora que eu terminei a parte da papietagem, né, da colagem de papel aqui, é bem importante quando você tá fazendo a papietagem, deixar o papel bem colado, não deixar nenhum pedacinho solto, das pontas principalmente, porque a partir daqui, se você quiser, você já pode começar a pintura, né? Ele vai ficar com um pouco de textura, mas é até bacana esse efeito que ele dá aqui, né? Então, a partir daqui eu já poderia passar uma base de tinta branca, tinta acrílica, e já começar a fazer a pintura do boneco. Mas eu quero que esse boneco ele não fique com essa textura aqui de papel. Eu quero que ele fique um pouco mais liso. Então, para isso, eu vou utilizar uma massa acrílica, né? Aquelas massas que a gente chama de massa corrida, de parede. E eu vou utilizar para passar em toda a base aqui. Então, depois que ele estiver bem sequinho, né? Você pode colocar um pouquinho no sol ou deixar de um dia para o outro. Você vai começar a passar essa base. É importante você deixar a base secando, essa massa acrílica secando, para depois a gente fazer a próxima etapa, que daí é lixar para deixar essa base lisa. Então, eu vou começar aqui.
Bom, então aqui eu já tenho meu boneco com a massa corrida passada, né, com a massa acrílica. É importante você passar sempre uma camada, deixar secar bem, né? E depois utilizar uma lixa de parede também, uma lixa 80, né? E começar a lixar. Essa parte aqui ela faz bastante sujeira, mas é bem importante que você lixe depois dele tá bem seco. Tem que estar bem seco. Deixa algumas horas secando, deixa no sol secando e começa a lixar. Se depois da primeira lixada ainda não ficou liso do jeito que você queria, você pode passar mais uma camada de massa em cima depois. Ou se optar em deixar na textura do papel, também não precisa passar a massa corrida. Então agora eu vou lixar para mostrar o próximo processo, que é o processo de pintura. Bom, agora eu já terminei a parte de lixa, né? De lixar aqui. É importante você pensar o que você quer fazer, né? Se você quer que a superfície fique bem lisa, se você quer que ela fique com um pouco de textura, aí você vai poder trabalhar com a massa, né? Nesse caso aqui eu passei somente uma camada de massa, lixei, mas se eu quisesse que ele ficasse um pouco mais liso, eu poderia ter passado mais uma camada depois, deixar secar, lixa de novo, e aí você vai trabalhando de acordo com o que você precisa fazer, né? Aí, para a gente começar o processo de pintura, como ele fica, né, com essas manchas ainda do papel aqui, você vai passar primeiro uma camada de tinta acrílica, né? Tinta acrílica, né, uma tinta comum, à base d'água. Você pode ser uma tinta latex também, se você não tiver acrílica, mas acrílica é mais comum, né? Uma tinta guache, uma tinta de tecido, enfim. E depois que você passar essa base, você vai deixar secando a base branca, para daí dar o processo de continuidade da pintura. Por que a gente passa essa tinta branca, né? Porque se você for pintar uma cor aqui, por exemplo, uma cor clara, um amarelo, alguma coisa assim, ela vai ficar manchada por causa da parte do papel, então você vai precisar fazer a pintura. Então eu tenho um exemplar aqui, que já foi passado a tinta branca, né? Ele vai ficar assim. E em cima dessa tinta branca, você vai trabalhar daí a pintura com a cor que você vai escolher, né? E daí, depois que passou essa base da cor do boneco, você vai trabalhar as sombras, o olho, vai pintar o olho, a parte da boca, enfim. Daí você vai começar a criar a pintura em cima dessa base aqui. Depois que concluiu isso, né? Eu tenho um aqui, que já foi feita a pintura. Depois que você concluiu essa parte aqui, você pode usar o verniz, né? Para fazer o acabamento, ele dá um brilho, enfim, um verniz fosco ou um verniz brilhante. E depois que fez essa parte de envernizar, você vai começar a trabalhar com os acabamentos. Esse boneco aqui, nós vamos transformá-lo ele num boneco de técnica mista, né? Que vai ser um boneco onde a gente vai encaixar o dedo para fazer a manipulação, mas em vez de manipular as mãos aqui, a gente vai utilizar varinhas para manipular as mãos. É uma técnica bem divertida e bem fácil. Então, para isso, nós vamos primeiro fazer as mãozinhas dele. Eu já fiz aqui com um pedaço de papelão mesmo, né? Uma mãozinha bem simples. Vou recortar essa mãozinha para depois colar na roupinha dele, que vai ser a parte do acabamento.
Para acabar o boneco aqui, você pode incluir outros elementos, né? Como o cabelo, né? E para cabelo você pode utilizar lã, né? Retalhos, pedaços de lã que sobra. Você pode utilizar esse material aqui, né? Você pode utilizar pedaços de tecidos, enfim, o que você tiver, da cor que você tiver, né? O que você preferir fazer. E agora eu vou explicar para vocês como que eu vou colar o tecido. Aqui eu vou utilizar cola quente, né, para colar o tecido, para ficar mais rápido, mas você pode costurar, pode inventar uma outra roupa também. Enfim, o processo ele é bem livre. Eu vou mostrar da forma mais simples de como a gente vai conseguir finalizar esse boneco aqui e deixar ele prontinho para manipulação. Bom, então aqui eu separei um pedaço de tecido, né? Esse aqui é o formato melhor, porque daí você pode trabalhar melhor com ele, principalmente na parte da colagem. E aqui o que eu vou fazer primeiro, né? Antes de começar a colar com a cola quente. Eu vou fazer vou dobrar ele no meio assim, para achar o meio dele, para ele ficar bem certinho. E ver onde que eu vou encaixar a cabeça, né? E com a cola quente, eu vou começar a colar aqui nessa ponta aqui. Eu vou abrir aqui. Passo a cola quente aqui. Com cuidado para não queimar o dedo. E essa parte aqui, você pode costurar ela aqui, ou se você preferir, pode passar cola mesmo. Se passar uns pinguinhos de cola aqui, ela segura. É bem importante que essa parte aqui esteja bem fechadinha, para não aparecer a tua mão lá dentro, quando você encaixar ele dentro do pescoço. Passei um pouquinho de cola aqui, mas dá para costurar também. E daí na roupa você pode incluir elementos, acessórios, o que você achar necessário, né? Pode fazer uma golinha aqui, uma gravata, dependendo do personagem. E aqui ele já tá quase pronto. Agora a gente vai fazer a parte onde a gente vai incluir a mãozinha dele pra gente finalizar. Bom, agora ele já tá com a roupa aqui, né, bem básica. E a gente vai fazer a colagem das mãos. Aquelas mãozinhas que eu desenhei no papelão, ó, bem simplesinha. Eu vou colar elas mais ou menos aqui, ó, pra depois ele manipular. Para manipular a mão, você separa 2 palitinhos. Pode ser palitinho de churrasco, tá? Então, para ficar bem certinho, você vai esticar novamente ali no triângulo. Pegar mais ou menos na metade dele aqui. Pode dobrar. E abrir com a tesoura um pequeno pedaço aqui, só para encaixar a mão ali pra gente colar. Um espacinho onde você consiga colar a mão depois com a cola quente. Ó. E aí aqui, ó, encaixou certinho. Então, eu vou passar a cola. Pode pintar essa mão da cor da pele do boneco também antes, né? Pra ficar bem acabadinho. Colei. E depois que eu colei a mão aqui, eu vou encaixar a varinha por dentro do... Aqui, ó, por dentro do... Dá pra abrir um pouquinho aqui com a tesoura. Ou pode colar por fora também, mas por dentro ele fica melhor acabado, ó. Ó, encaixo por dentro do papelão. Coloco cola.
e fixo a varinha na mãozinha dele. Espera secar, senão ela fica soltando. E aqui ele já tá praticamente pronto. Aí, a partir daqui, você vai pegar esse personagem, vai criar uma história. Pode criar uma empanada com papelão também, assim, na frente. E vai criar a sua historinha. Lembrando que dentro da cabeça do boneco, aqui no pescoço, você vai encaixar o dedo indicador aqui dentro. E as duas varinhas você vai manipular com a outra mão, você vai manipular as mãozinhas do boneco. Então, agora a gente vai mostrar uma pequena cena com esse boneco aqui para vocês verem como ficou o resultado. Hola meninos y meninas, eso fue a oficina de cómo construir un boneco a partir de caixas de Tetra Pak. Essas caixas de leche que você joga no lixo, você pode fazer muitos, pero muitos bonecos. Bom, hasta la próxima y bora brincar con teus bonecos. Tchau, tchau!